o tempo conseguido ontem. Pista livre para as motos mais rápidas do planeta. E na briga contra o relógio, o brasileiro Alexandre Barros surpreende. É dele o terceiro melhor tempo do dia. Mas bastam 5 minutos e pronto. O treino vai por água abaixo. O circo da moto velocidade gasta dezenas de milhões de dólares por ano em busca de décimos, centésimos de segundo a menos nas pistas. Só que tanta tecnologia não resiste aos desígnios de São Pedro. Com a chuva, fica impossível melhorar os tempos de ontem. As poucas equipes que se arriscam na pista se limitam aos acertos para uma eventual chuva amanhã. E alguns pilotos experimentam o asfalto de Interlagos na pele. O australiano Michael Durham, líder do campeonato, ficou em 14º lugar. A luta dele, na verdade, são duas. Chegar na frente do americano Wayne Rainey, segundo no grid, e assim garantir o título aqui, e também superar os problemas na perna fraturada há 2 meses. Alexandre Barros foi um dos únicos 4 pilotos que conseguiram aproveitar o tempo seco para subir de posição. De 13º, ele passou a 11º. Mas queria mais. O piloto da equipe italiana Cagiva é paulistano e há meses espera por essa prova. O apetite de Alexandre fica guardado para amanhã. Me dá uma emoção, ver que tem gente torcendo por mim. Enfim, eu acredito que isso será um incentivo a mais para eu poder fazer alguma coisa melhor na corrida. A Rede Globo transmite o Grande Prêmio do Brasil de motociclismo ao vivo amanhã, a partir do meio-dia. O warm-up das 125 cilindradas. Já estamos com 10 minutos e 45 segundos de warm-up de 125. O warm-up, só para lembrar, não conta tempo para o grid de largada. O grid foi definido ontem, no último treino oficial. Por sinal, você se lembra, o grid de largada das 500 cilindradas. Na primeira fila, largam o americano John Kosinski, o Wayne Rainey, um dos que está aí na briga pelos títulos, o Gardner e o Schwantz. O brasileiro Alexandre Barros fez o 11º tempo. E o líder do campeonato das 500, Michael Durham, fez o 14º tempo. A prova das 500 começa ao meio-dia e vai ter a transmissão da Rede Globo. Globo e você, toda hora, tudo a ver. Grande Prêmio Brasil de Motovelocidade. Voltamos a falar ao vivo aqui de Interlagos e vamos rapidinho ao box número 11, o box de Alexandre Barros. Você vê aí a moto de Ed Lawson, companheiro de equipe de Alexandre Barros, e a moto de Alexandre Barros também sendo preparada. Bom, o warm-up, o treino da manhã, terminou agora há pouquinho. E só um problema, um tombo na 250 cilindradas. Walter Catania, piloto argentino, piloto da moto de número 76. Ele que foi o 34º, larga na última fila, 34º tempo no treino oficial de ontem. Catania caiu na curva da junção. Foi atendido aqui no Centro Médico de Interlagos, não sofreu nada e deve participar da prova de agora à tarde. Já foi liberado pelos médicos, participa das provas de agora à tarde. Você vê aí de novo o boxe de Alexandre Barros. Alexandre Barros que disputa as 500 cilindradas. Prova que a Globo... Vamos ver. Grande Prêmio Brasil de Motovelocidade. Para você, ligado na Globo, a emoção da motovelocidade no ar. Aqui, Autódromo de Interlagos, em São Paulo. É o Grande Prêmio do Brasil, 500 cilindradas, penúltima etapa do Mundial. 2 pilotos estão na briga pelo título. Wayne Rainey, o atual bicampeão, e Michael Durham, líder do campeonato com 130 pontos, 22 a mais que Rainey. Aí está o brasileiro Alexandre Barros, que larga na 11ª colocação. Durham está voltando depois de um acidente na Holanda, onde ele fraturou a perna e ficou 4 provas fora. O pole position é o americano John Kosinski. O Wayne Rainey larga na 2ª colocação e Michael Durham, o líder do campeonato, na 14ª. O grid já está aí formado, eles largam em filas. Você acompanha a classificação do Mundial, 130 Durham, 108 Rainey.
Aí vem Schwantz com 87, Chandler com 72, Kosinski, o pole, com 67. O espanhol Juan Garriga com 60 está na 6ª colocação. Essas motos largam em filas de 4, o pole position e mais os 3 primeiros no tempo. São 30 pilotos que largam. Por falar em definir, há uma indefinição do tempo, falta 1 minuto para o início da prova. Os pneus são importantes, os pilotos têm várias opções. Tino Marcos rapidamente dá o destaque dos pneus aqui em Interlagos. Tino. Globo, realmente a grande expectativa esta tarde é em relação ao uso dos pneus. O piloto brasileiro Alexandre Barros dizia agora há pouco que o uso dos pneus pode ser decisivo para essa corrida. E aqui a gente vê, olha só, pneus para todo lado aqui na pista, expectativa muito grande, mas ali junto à pista você vê as várias opções que as equipes têm. Cada uma tem pelo menos 10 opções diferentes de pneu. Para o tempo seco, para o tempo molhado, para tempo úmido. O problema é a imprevisibilidade e é isso, é na estratégia que cada piloto pode ganhar ou perder essa corrida. Kleber Machado. A torcida brasileira presente a Interlagos. As motos já com os motores ligados, já colocadas. Você tem aí Ed Lawson, que tem a moto número 7. A primeira fila tem John Kosinski, moto 4, Wayne Rainey, moto 1. A moto número 5 de Wayne Gardner, a 34 de Kevin Schwantz, que foi obedecida pela organização da prova. Depois da chicane, a última curva, e eles já estão aí chegando no retão. Vão se posicionar, vão para o grid e nós vamos para a largada. 28 voltas. Penúltima etapa do Campeonato Mundial de Moto Velocidade, 500 cilindradas. Motos com 6 marchas. A Cagiva de Alexandre Barros, por exemplo, já tem um sistema computadorizado. Vai pintando a luz vermelha, o sinal, vão chegando os últimos pilotos. O número 37, Lopes Mena, sofreu um acidente um pouco antes. Ele que estava na 5ª fila, não está largando. Você tem aqui à direita do vídeo a moto número 4 de John Kosinski. Depois Wayne Rainey, Wayne Gardner e Kevin Schwantz, os 4 primeiros. Alexandre Barros, do Brasil, está na 3ª fila, na 11ª posição. Michael Durra na 4ª. Vai começar o Grande Prêmio Brasil de Moto Velocidade ao vivo para você na Globo. Começa aí, está largada a bandeirada. John Kosinski sai da direita, vem para o meio, tenta segurar a ponta. Chegam Schwantz e Wayne Rainey. Wayne Rainey faz a curva à esquerda, tentando tomar a ponta. É o começo da emoção para você ao vivo. 30 pilotos largando. Balançando a moto de Rainey, Kevin Schwantz vem atrás. E aí rasgando na liderança, Wayne Rainey. Ele larga, consegue pular da 2ª para a 1ª posição, o que é fundamental para ele na briga para ser campeão mundial de moto. Wayne Rainey, norte-americano da Yamaha, o atual bicampeão do mundo, consegue pular na frente de John Kosinski na largada, assume a ponta. Ele tem 22 pontos a menos que Michael Durham. E ele não pode terminar essa prova com uma vantagem de 20 pontos, uma desvantagem de 20 pontos em relação a Durham, que tem mais vitórias do que ele no campeonato e que é o segundo critério se houver um empate na pontuação. Veja Michael Durham passando aí, está bem para trás. Ele tem a moto número 2 para você identificar. A moto 2 é de Michael Durham, a moto 1 é de Wayne Rainey, a moto número 12 Alexandre Barros, que está aí ultrapassando o Ed Lawson, o seu companheiro de equipe. Décima segunda colocação, Michael Durham. Aí eles vêm para a chicane e vão para completar a 1ª volta. Vão passando. Passa em primeiro Wayne Rainey. Em segundo Schwantz. Doug Chandler, Wayne Gardner, os pilotos indo para a 2ª volta no Grande Prêmio Brasil de Moto Velocidade, que pode definir o campeonato mundial. Essas motos que andam em retas quase como um Fórmula 1, às vezes até mais velozes do que um Fórmula 1, mas tem todo o problema na curva nesse seletivo circuito de Interlagos. Reginaldo Leme. Boa tarde, amigo da Globo. Você está aí diante de um show plástico, realmente uma coisa muito bonita, principalmente quando já cai o primeiro piloto ali na saída do S. Você vê que é um ponto muito delicado
muito difícil de fazer, porque, ao contrário da Fórmula 1, a moto vem numa velocidade muito grande, mas tem que frear antes, tem que fazer a inclinação para os dois lados para possibilitar a trajetória, e a moto não tem o apoio que tem um carro de 4 rodas. O Wayne Rainey, nessa liderança, ocupa uma posição de destaque e vem muito bem na prova. Ele que vem de uma vitória na França e um segundo lugar na Inglaterra, e tem 22 pontos de diferença para descontar em relação ao Michael Durham, faltando 2 provas, esta e a África do Sul no dia 6. Quer dizer que o Rainey desponta agora como um piloto que realmente ameaça roubar esse título que parecia do Durham até a metade do campeonato. O Durham está na 12ª posição. Wayne Rainey está em primeiro, aí está o Alexandre Barros do Brasil, que ocupa a 8ª colocação. Rainey em primeiro, Kevin Schwantz em segundo, Doug Chandler em terceiro, John Kosinski, que largou na pole e caiu para a 4ª posição, Gardner é o 5º, Duhamel o 6º, Criville o 7º e o Alexandre Barros o 8º. Confirmando a posição de Michael Durham, 10º. Confere aí a distância de Rainey. Tem uma distância que vai dando um certo conforto nesse início de prova, Wayne Rainey. Chandler é o terceiro, Kosinski o 4º. Esse é o piloto que sofreu a queda, a primeira queda no Grande Prêmio do Brasil. Vai se preparando para voltar. E logo na volta um pouco antes da volta de apresentação, já houve um acidente com o Lopes Melia, piloto da moto 37, que acabou não conseguindo nem largar. Choveu esta manhã em São Paulo, agora o céu está nublado, mas já tem um pouco de sol, inclusive em Interlagos. O que dá uma certa tranquilidade, um certo alívio para os pilotos, tirando fora a possibilidade de chuva, como foi, por exemplo, o treino de ontem à tarde. O tempo deu uma firmada e os pilotos vão podendo aí rasgar nos 4.325 metros de Interlagos. Olha, uma moto totalmente presa aí de Corrado Catalano na caixa de brita. E Kevin Schwantz perseguido de perto por Chandler. É o segundo e o terceiro colocados. Na 4ª colocação vem John Kosinski, na 5ª Gardner. A liderança é de Wayne Rainey. Alexandre Barros do Brasil continua com a 8ª colocação. E Michael Durham está na 12ª posição. Eles vêm para completar mais uma volta. Já passou o Rainey. Aumenta a sua vantagem em relação a Schwantz, tem agora 5 segundos, 630 milésimos de vantagem. E aí os outros vêm colados. Chandler, Kosinski, Gardner, Criville, Duhamel, Barros. Alexandre Barros está 691 milésimos atrás do Miguel Duhamel, que é o 7º colocado. Um ritmo muito bom de corrida do Alexandre Barros, que corre pela primeira vez disputando o Campeonato Mundial aqui em Interlagos, aqui em São Paulo, onde ele nasceu. Ele vira na casa de 1,46 e ele está à frente do Ed Lawson, seu companheiro de equipe, que é um piloto de muito mais experiência, que ganhou várias vezes o Campeonato Mundial. Inclusive do ex-companheiro de Ayrton Senna no início da Fórmula 1, que é o venezuelano Johnny Cecotto. E a saída do Lawson da categoria 500, você vê aí a bandeira amarela, ainda para o acidente do italiano. Com a saída do Lawson, fica uma vaga na Cagiva, que deve ser preenchida ou pelo Chandler ou pelo Kosinski. E a Cagiva realmente quer continuar com o Alexandre Barros, mas quer um piloto experiente para formar uma equipe que possa lutar pelo título mundial. Peter Goddard, mais um piloto inglês que vai para a caixa de brita, vai se recuperando, vai voltando. Aí o piloto partindo para a curva, o piloto vem bem abaixado, vem bem junto ao guidão nas retas, para não oferecer nenhuma resistência ao ar e atingir a maior velocidade possível. Quando ele vai chegando para a tomada de curva, aí a distância entre Rainey e Kosinski é de 6.482. Kosinski deixou para trás o Chandler e o Schwantz. As posições se alteram com muita facilidade na moto, eles andam muito juntos um do outro e aproveitam qualquer vacilada para tomar posição. Você vê que o Schwantz, que ficou em segundo lugar boa parte do tempo. Esse é o batimento cardíaco do piloto brasileiro Alexandre Barros. O Durham, que está na 11ª colocação, ele precisa ganhar posições. A partir do 10º lugar, marca pontos. E é muito importante que ele venha a marcar pontos
porque ele tenta ainda, mesmo que o Rainey venha a vencer, ele tenta a disputa do campeonato na última prova do ano, dia 6 de setembro, em Kyalami. O Durham, vale dizer, ele ficou 4 provas fora, em consequência não só do acidente, mas de uma infecção hospitalar que ele contraiu em um hospital na Holanda, onde ele foi operado. Aí vem o segundo colocado, John Kosinski, o terceiro, Doug Chandler. Na quarta colocação, Barros, neste momento, 179 batidas por minuto. Para que o telespectador tenha uma ideia, a medição em repouso registrou 55 batimentos. Neste momento está em 179. Na largada ela chegou a 185. Kleber Machado. para você fazer uma comparação dessa informação do Tino com a Fórmula 1, quando os pilotos vêm completando mais uma volta, já passou o Rainey, agora passam o Kosinski, e aí os dois pilotos da equipe Luke Strike, o Chandler e o Schwantz. Para você ter uma ideia, o Christian Fittipaldi teve seu coração medido no Grande Prêmio do Brasil deste ano. O Christian, nos boxes, estava com 83 batidas, estava com 55 o Alexandre. Na volta de apresentação, a batida do Christian, o coração subiu para 123 batidas por minuto. 162 batidas na largada. E aí chegou a 175 na prova como pico. O Alexandre já está aí nesse nível. São dois pilotos mais ou menos da mesma idade. O Alexandre tem 21 anos e o Christian está com 22. A equipe ficou bem mais acertada, bem mais ajustada. Já tem uma vitória no ano com o Lawson. E esse terceiro lugar que conseguiu o Alexandre Barros do Brasil, que está, segundo ele próprio, com mais de 90% de renovação de contrato garantidos com a equipe Cagiva. Essa vitória da Cagiva na Hungria, inclusive, foi a surpresa do campeonato, porque fazia 10 anos que uma marca não japonesa não vencia na categoria 500. E normalmente as vitórias e os títulos são divididos entre Yamaha, Honda e Suzuki. O Mundial das 500 tem 13 provas. Essa é a 12ª, o Grande Prêmio Brasil de Motovelocidade em Interlagos. No Brasil nós já tivemos 3 vezes o Grande Prêmio de Motos, 87, 88 e 89. Os 3 foram em Goiânia. O Wayne Gardner venceu em 87 e foi campeão do mundo com essa vitória. Em 88, o Ed Lawson já chegou para cá com o título garantido e venceu a prova. Em 89, Kevin Schwantz, da equipe Luke Strike, garantiu a vitória. O Ed Lawson foi segundo e campeão do mundo. Portanto, em 3 grandes prêmios disputados no Brasil, 2 vezes a gente teve a definição do campeonato mundial. Hoje, se o Michael Durham conseguir chegar na frente do Rainey, nós teremos também a definição. Mas aí a situação está mais complicada. O Rainey já completou 13 voltas, está chegando à metade da prova, e ele tem 13 segundos à frente do segundo colocado. Aí está o líder norte-americano, o Wayne Rainey, o atual bicampeão mundial das 500 cilindradas. Venceu em 91, venceu em 90. Ele tem 13,49 em relação a Chandler. E a briga pelo segundo lugar é que está muito boa, entre Chandler e Kosinski. A diferença é de 9 milésimos entre o Kosinski e o Chandler. O Chandler em segundo, o Kosinski em terceiro. Miguel Duhamel continua em quarto, Crivilli em quinto, Wayne Gardner em sexto, Kevin Schwantz em sétimo, o oitavo é Alexandre Barros, Mackenzie ocupa a 9ª posição e Michael Durham se mantém na 10ª, marcando 1 ponto. Michael Durham que colocou uma boa vantagem em relação ao Randy Mamola, que é o 11º colocado. Randy Mamola, que é uma estrela do motociclismo das 500, sempre foi fera. Voltou, depois de ficar afastado algum tempo, não está conseguindo fazer uma boa temporada, mas está querendo mostrar que ainda tem braço para guiar essas motos do Randy Mamola. Domingão do Faustão, hoje, 3h30 da tarde. Aí o Rainey completando mais uma volta, e ele já vai chegando também em retardatários. A moto número 15, de Cés do Rackers, o holandês, é quem está na frente dele. São 2 retardatários. O do Rackers olhou a chegada do Rainey e permitiu a passagem do líder. O esquema no motociclismo é praticamente o mesmo que o esquema da Fórmula 1. Tem a bandeira azul, que indica para o piloto que está atrás que vem vindo um piloto mais rápido atrás dele, numa volta melhor, e o piloto também abre o seu espaço. Passou por 2 retardatários e ele vai seguindo na liderança o Wayne Rainey.
Aí a levantada do tronco. E a curva à direita. Essas motos têm uma suspensão convencional. A Cagiva e a Honda é que estão com uma suspensão semi-eletrônica. Rainey, Kocinski, Chandler, Duhamel. 28 do Grande Prêmio do Brasil. O líder Wayne Rainey, norte-americano, bicampeão do mundo, lutando pelo tri contra Michael Durham. John Kocinski, o segundo colocado, passou agora. 13 segundos, 801 atrás. Chandler também completa a 24ª volta. Doug Chandler, da equipe Luke Strike, o terceiro colocado. Gardner mantém a 4ª posição e a briga continua forte entre Gardner, Duhamel e Creville, 4º, 5º e 6º colocados. Diferenças de milésimos de segundos apenas entre um e outro. Kevin Schwantz mantém a 7ª posição. 4 voltas para o final da prova. Alexandre Barros, que desde o começo vai mantendo um bom ritmo, está virando na casa de 1:45. É o 8º colocado, o brasileiro Alexandre Barros, de 21 anos. Jovem força do automobilismo internacional. Do motociclismo internacional. Mackenzie, o 9º. Mamola, o 10º. Ed Lawson passa em 11º e Michael Durham continua com a 12ª colocação. Wayne Rainey vem para ficar muito próximo de Durham na classificação geral do campeonato. Durham está com 130, Rainey está com 108, vai para 128 pontos, segurando essa primeira posição, somando mais 20. E os dois chegam para o Grande Prêmio da África do Sul com uma diferença de apenas 2 pontos. O que significa que quem chegar na frente ganha. É campeão do mundo. Passa o Wayne Rainey. 25 voltas completadas pelo líder da prova. Agora ele tirou um pouquinho, 1:44,363, deu uma aliviada. A diferença continua grande em relação a Kocinski, 13.429. São as... A moto o companheiro dele da equipe também com a moto Yamaha vem na 2ª colocação. Quer dizer, realmente não marcou em uma e conseguiu um 5º em outra. Foi o suficiente para que ele encostasse na classificação. E agora, com essa volta do Durham, um pouco precipitada, mas pela necessidade de se manter no páreo, ele vai conseguindo encostar no campeonato. São 2 voltas para o final do Grande Prêmio do Brasil. Wayne Rainey vem na liderança. Moto número 1, piloto da equipe Yamaha, norte-americano Wayne Rainey. Kocinski em segundo, Chandler em terceiro. Eles continuam nessas posições. São os 3 que completaram a volta. Agora passou o Gardner em 4º, Duhamel em 5º, Creville em 6º. Permanece na 12ª colocação. Vai completar mais uma volta, a volta de número 27, o Wayne Rainey. Vai para a última volta o norte-americano Rainey. Aí ele passa. 27 voltas, Rainey. Vai para a última volta o norte-americano. Vai para a curva do sol, entra no S do Senna. Acompanha a última volta de Wayne Rainey para ganhar o Grande Prêmio do Brasil e encostar na classificação geral do campeonato. Rainey rasga no retão oposto. Faz a curva agora no mergulho. Vai fazer o bico de pato depois do laranjinha. Vai para os metros finais do Grande Prêmio do Brasil. O Wayne Rainey, 31 anos de idade, norte-americano da Califórnia. Vai conquistar a sua 20ª vitória dentro das 500 cilindradas. Campeão mundial das 500 em 91 e em 90. É o atual bicampeão. Já havia sido vice-campeão em 89 e terceiro colocado em 88. Começou a sua carreira em 1969, numa corrida para motoqueiros amadores. Lá vem o bicampeão do mundo para completar o Grande Prêmio do Brasil, vencer, somar 20 vitórias na carreira, a terceira na temporada 92 e encostar na classificação é Michael Durham. Faz a junção, vem agora para a chicane, Wayne Rainey para ganhar o Grande Prêmio do Brasil, o norte-americano da Yamaha. Somar 20 pontos,
encostar na classificação geral. Entra no retão, vem para a bandeirada. O Wayne Rainey, norte-americano, recebe a bandeirada como campeão do Grande Prêmio do Brasil. Wayne Rainey lidera de ponta a ponta o Grande Prêmio do Brasil. Soma mais 20 pontos na classificação. Vai para 128 e fica a apenas 2 pontos de Michael Durhan. Passa Kocinski, o segundo colocado. Chegou 13 segundos e 10 milésimos atrás. Chandler, equipe Luke Strike, Doug Chandler é o terceiro colocado. Os três que fazem o pódio, Rainey, Kocinski e Chandler. Cruza agora Gardner, o quarto. Duhamel, o quinto. E aí está a vibração de Wayne Rainey em pé na moto, cumprimentando o público brasileiro. Criville, na última volta, conseguiu vencer Duhamel no duelo pela quinta colocação. Aí está a festa do norte-americano Wayne Rainey. Braços erguidos. O aceno para a galera brasileira. Wayne Rainey, 20 vitórias na carreira. Conquista a sua terceira vitória na temporada 92. Ele venceu na França, venceu em Barcelona, vence no Brasil. Soma agora 128 pontos no Mundial. Fica a apenas 2 pontos de Michael Durhan. Já passaram os 10 primeiros. Rainey em primeiro, Kocinski em segundo, Chandler em terceiro, Gardner em quarto, Criville em quinto, ganhou na última volta a quinta posição. Duhamel chegou juntinho ali, mas ficou em sexto. Kevin Schwantz, sétimo lugar. O brasileiro Alexandre Barros conquista a oitava posição, marca pontos. Neil Mackenzie é o nono colocado, Randy Mamola o décimo. São os 10 que marcam pontos. E aí está o Michael Durhan, que chegou em 12º, atrás do Ed Lawson, que foi o 11º. Michael Durhan voltou depois de 4 provas, não conseguiu pontuar e fica numa situação complicada dentro do Mundial. A pressão agora é toda em cima dele. Veja aí a classificação do Grande Prêmio do Brasil, classificação final: Rainey, Kocinski, Chandler, Gardner, Duhamel, Criville. Os 6 primeiros colocados. Depois, Schwantz, Alexandre Barros, Mackenzie, Randy Mamola, Lawson e Durhan. Até o Randy Mamola, os pilotos que marcam pontos. E Michael Durhan chega na 12ª. É uma vitória para ele conseguir terminar a prova. E agora é se preparar muito bem para chegar na África do Sul e enfrentar essa fera que é o Wayne Rainey, que briga pelo tricampeonato. Uma corrida tranquila para Rainey. E vai aí na classificação do Mundial encostando, você confere. Durhan 130 pontos, Rainey 128, Schwantz 91, Chandler 84, Kocinski 82, 63 pontos para o australiano Wayne Gardner. Depois vem Juan Garriga da Espanha com 60, Ed Lawson com 56, Criville 55, Mamola 45, Mackenzie 34, Duhamel com 32 pontos. O Alexandre Barros com 29 pontos, está na 13ª colocação do Campeonato Mundial nas 500 cilindradas. Foi pro box, Wayne Rainey, o grande campeão, tocou para valer a sua moto, venceu e encosta no Durhan. Para ser tricampeão do mundo. Na próxima prova, aí está o Alexandre Barros, 8º colocado, que conseguiu praticamente manter a sua posição no campeonato. Ele está disputando com o Duhamel e com o Mackenzie, tem 29 pontos e está na 13ª colocação. Você conseguiu ver ali pela fresta, lá pelo buraquinho da porta, primeiro o box do campeão, o box de Wayne Rainey. Deu pra gente conferir ali. Tá, aí agora a equipe Luke Strike, a equipe do Doug Chandler e do Kevin Schwantz, as equipes que fecharam a porta, mas a Globo mostra para você ainda o ambiente lá dentro dos boxes. Viu o Alexandre Barros? Tá aí de novo o brasileiro da equipe Cagiva, que conseguiu a 8ª posição, a movimentação nos boxes. E o Michael Durhan está chegando nesse instante, depois de acabar a prova na 12ª colocação, não conseguindo, portanto, pontuar o piloto australiano, que tenta tirar o título dos Estados Unidos em 83. De 83 para cá, conseguiu apenas uma vez os Estados Unidos não serem os campeões, quando o australiano conseguiu tirar o título dele. Aí a classificação do Mundial de Construtores, a Honda com 201 pontos, a Yamaha 175, Suzuki 117, a Cagiva do Barros com 79, e aí vem a Rock Yamaha, Harris e Yamaha com 22 e 9 pontos. Essas equipes que levam o nome de motores famosos, mas com esse Rock e esse Harris na frente, é que não são as equipes oficiais, as equipes mundiais da Yamaha, da Honda. São equipes que usam o motor, mas não usam o motor de última geração, e então
por isso levam esse Rocky Yamaha ou Harris Yamaha. Tá aí a repetição da chegada de Wayne Rainey, vencedor do Grande Prêmio do Brasil das 500 cilindradas, o norte-americano bicampeão do mundo que encosta em Durham na classificação geral do campeonato. 130 pontos agora tem Michael Durham, 128 pontos tem o Wayne Rainey, o vencedor do Grande Prêmio do Brasil, tem 5 vitórias na temporada o Durham e 3 vitórias o Rainey. Isso significa dizer que se eles empatarem em pontos depois do Grande Prêmio da África, é campeão o piloto australiano. Aí está o Alexandre Barros falando depois da prova. O brasileiro que chegou na 8ª posição, é a primeira vez que ele participa de um Grande Prêmio no Brasil das 500 cilindradas. Ele que vai completando a sua 3ª temporada como piloto da equipe Cagiva nessa Fórmula 1 das motos. Você conferiu ao vivo aqui na Globo mais uma etapa de muita velocidade para você. Aí o box da equipe Luke Strike, do Louco Schwantz, o 3º colocado no Campeonato Mundial, e do Doug Chandler. Equilibrar a briga no campeonato. E aí o pódio que tem Wayne Rainey lá em cima. Primeira colocação para Wayne Rainey, em segundo John Kosinski e em terceiro Doug Chandler. São os 3 pilotos que vão para o pódio. Mais alto aí o norte-americano Wayne Rainey, 31 anos de idade. Completou hoje no Brasil 20 vitórias nas 500 cilindradas. O bicampeão do mundo, que mostra todo esse sorriso aí, porque conseguiu recuperar um campeonato que estava quase que perdido. Depois de 4 vitórias consecutivas no início da temporada de Michael Durham. Aí mais 2 segundos lugares para o Durham e outra vitória na Alemanha. Aí o acidente com o Durham e a recuperação de Wayne Rainey. 3 norte-americanos no pódio: Rainey, Kosinski e Chandler. E aí está o troféu para o piloto Wayne Rainey. O cumprimento para o Chandler, o 3º colocado. À esquerda, no vídeo, à direita do Rainey, está o John Kosinski, o 2º colocado, que agora vai recebendo aí o seu troféu. O aceno de Wayne Rainey para a galera, o John Kosinski, que foi o pole e que chegou em segundo. E agora, o piloto Doug Chandler, da equipe Luke Strike, recebendo aí o seu prêmio como 3º colocado no Grande Prêmio do Brasil. O Alfredo Tambucci, presidente da Confederação Brasileira de Motociclismo, fez ali a entrega dos prêmios. E o Chandler recebe o seu nesse instante. A festa no pódio. A vitória de Wayne Rainey. Rainey em primeiro, em segundo Kosinski. O Kosinski até dá uma saidinha ali do pódio. E a 3ª colocação do Doug Chandler. Tem a champanhe, não pode ir embora depois da festa da champanhe, só que você vai embora. John Kosinski estava saindo um pouco antes, o pessoal chama ele de volta. Vai para a festa do champanhe, o hino norte-americano para o campeão do Grande Prêmio do Brasil das 500. Três norte-americanos.